Paz do Senhor, amada igreja, amém. Antes de começar o ministério da palavra, que louvores abençoados. Glória a Deus pela vida dos pastores. Uma bênção, essa casa está cheia e repleta de verdadeiros adoradores. Fico muito feliz de participar desta amada igreja. E hoje é dia de instrução bíblica, então vamos ler a palavra, né? Porque crente lê a palavra, né? Quero que vocês acompanhem comigo, então, Gênesis, capítulo 16, dos versículos 7 ao 14. Gênesis 16, 7 ao 14. A minha versão é King James, mas não importa qual seja a sua versão, acompanhe comigo e vamos lá. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: está grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu com teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá com hostilidade contra todos os seus parentes. Aí Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesmo: teria eu visto aquele que me vê? E por esse motivo que este poço que fica entre Cádiz e Bared foi chamado de Beer-lahai, poço daquele que vive e me vê. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nessa noite, obrigado, irmão, Deus abençoe. O Senhor me incomodou muito durante a semana sobre essa palavra. O tema da mensagem de hoje é Deus que me vê. Deus que me vê. Sabe, o Senhor falou comigo, me constrangeu. É comum, e vocês devem ouvir de vários pregadores, que a palavra antes de chegar para cortar em vocês, corta na gente, né? E eu tenho observado, eu acredito que vocês também, ao meio onde eu vivo, nas igrejas que eu visitei, as igrejas que eu congreguei, o quão está faltando nos tempos de hoje o temor ao Senhor. Né? Não sei se os irmãos concordam comigo, mas muitos crentes, e até líderes, pastores, às vezes estão vivendo uma vida sem temer a Deus. E aí vem uma primeira pergunta: o que é temor? Será que a gente sabe exatamente o que é temor? A palavra temor, do hebraico, eu achei interessante, que significa ira. Eu não sei se a minha pronúncia está muito correta, mas parece com a palavra ira, mas no hebraico, então, temor é ira. E é interessante porque ele é um termo especial, diferente de medo. Porque eu percebo, não sei vocês, mas eu, antes, quando eu ouvi a palavra temor, eu associava a palavra medo. E, na verdade, não é. Temor é diferente de medo. É uma palavra que nos instrui a reverenciar. É um sentimento profundo de respeito. Isso é muito importante porque, ao longo do que eu quero construir com vocês essa noite, vocês entenderem que a palavra temor não é medo, mas é reverenciar um sentimento profundo de respeito. Gravem
isso que nós vamos usar até o fim da nossa mensagem. E eu queria convidar vocês, nessa guisa de introdução, que muitas vezes nós temos versículos já gravados na nossa mente. Às vezes a gente não sabe o endereço, mas a gente sabe citá-los. Vou dar um exemplo. Um dos versículos que é considerado o mais famoso e decorado é João 3,16. A gente consegue recitá-lo todo mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja só. Por que eu citei ele? Porque um dos motivos que a gente precisa ter para temer ao Senhor é porque Ele nos amou primeiro. E a gente já sabe disso, vocês recitaram ele todo. Deus nos amou primeiro, então a gente tem que temer a Ele. Temos que reverenciar o Senhor. Temos que ter um sentimento profundo de respeito. Outro versículo muito conhecido é o de Jeremias 29:11. Porque sou eu bem que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Mas um dos motivos que nós devemos temer ao Senhor, porque Ele sabe o que vai ser melhor para nós. Ele sabe o que vai ser melhor para nós. Então, por que não amar? Por que não respeitar? Por que não temer o Senhor? É muito forte isso, gente. E são verdades bíblicas que nós estamos no nosso cotidiano, que uma pessoa que se converte, logo na sequência, ele aprende, ele escuta. Eu vejo ímpios citando esse verso de Jeremias 29:11. A gente precisa gravar, assim como a lei foi gravada em pedra, nós temos que gravar a lei de Cristo no nosso coração, para a gente poder temer o Senhor. Então, nosso pastor Moisés, ele diz uma coisa, eu conversei com ele várias vezes, tenho conversado muito com ele, uma benção, pastor, sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida. E ele fala uma frase quase toda a conversa: o evangelho é simples. Gente, e é simples. É a gente que não lê, a gente que não estuda, a gente que não pratica verdadeiramente o evangelho, mas o evangelho é simples. E mais um dos motivos para a gente temer o Senhor, estou usando só versículo bem conhecido, Romanos 8:28. Esse aqui, ele é muito interessante. E sabemos que todas as coisas cooperam para... algumas pessoas completaram. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas pessoas param aí e são chamados segundo o seu propósito. Qual a versão que está aí? A ARC, né? Que são chamados por seu decreto também. O que acontece? É muito importante essa segunda parte. Tudo só vai cooperar para o bem se você estiver caminhando no propósito de Deus. A segunda parte do versículo não pode ser rasgada da Bíblia. Senão a gente... não, tudo vai cooperar para o bem. Não, tudo depende. Você está seguindo o propósito do Senhor? Se você tiver, pode ter certeza, porque a palavra de Deus é infalível e o Senhor vela pela palavra dele. E, sabe, vamos recapitular essa linha de raciocínio. Primeiro, temer o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Aí eu fiquei curioso e fui procurar qual foi a primeira vez que apareceu isso na Bíblia. E foi em Gênesis 22:12. Se puder projetar, Gênesis 22:12. Bem interessante o momento que a primeira vez aparece a palavra temer ao Senhor na Bíblia. Olha só, a NVI. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo.
Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Você teme a Deus. O anjo do Senhor bradou ali, falou para Abraão que ele temia ao Senhor. Primeira vez que apareceu na palavra. Então, nós devemos temer ao Senhor porque Ele nos ama. Nós devemos temer ao Senhor porque Ele sabe das coisas que vão acontecer e Ele quer nos dar um futuro próspero, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ver bem. Nós devemos amar ao Senhor porque como Ele sabe das coisas que vão acontecer, Ele quer nos prevenir. E devemos também temer ao Senhor seguindo o propósito daquilo que Ele tem de bom para nós. Porque como a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, temos que temer ao Senhor porque tudo vai ocorrer bem. Então, temer o Senhor é para o nosso próprio bem. Essa é uma frase que me ficou gravada enquanto eu preparava essa mensagem. Temer o Senhor é para o nosso próprio bem. Eu quero muito conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, gravar no coração de vocês. Temer não é ter medo. Temer é ter um profundo sentimento de respeito. A gente precisa trocar o sentido dessa palavra que está errada nas nossas mentes. E aí, eu fiz essa introdução para falar sobre a importância de temer. Agora, voltando ao tema, e continuando, na verdade, ao tema, Deus que me vê, o Deus que vê tudo, é evidente que de Gênesis a Apocalipse tem inúmeros textos que mostram que Deus nos vê. Que mostra que Ele vê no oculto e no secreto. Não dá para esgotar o assunto. Mas dentro de um sentido de instrução e para ajudar a nós nos arrependermos de quando a gente não teme ao Senhor, eu quero mostrar biblicamente três situações que Deus está nos vendo para nos ajudar a se arrepender. Que é esse o objetivo. Um dos objetivos centrais da palavra é o arrependimento. Arrependimento de pecado, de comportamento. E a primeira situação que eu quero mostrar para vocês, Deus está vendo sua lealdade. Falei que a gente ia ler Bíblia, a gente já foi vários versículos, né? Agora vamos entrar mais fundo ainda em textos. Eu quero fazer um apanhado da história de Acã. Na época de Josué, na entrada de Jericó. O que aconteceu? Pode preparar o texto aí, Josué 6, 17 e 19. Fazer uma introdução. Então, o que aconteceu? Na época, Deus ia dar a terra de Canaã para o povo, para os israelitas, e eles iam entrar na cidade de Jericó, a famosa história das muralhas de Jericó. Porém, o Senhor falou algumas coisas que eles não podiam fazer. E aí está, então, o verso de número 17. A cidade, contudo, o que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são
sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Aí, isso foi a ordem que deu. Aí foi lá o povo, entrou em Jericó, tomou, protegeu a família da Raabe e tomou a cidade. Pouco tempo depois, os israelitas saíram a uma outra guerra. E nessa guerra, eles perderam. Josué ainda falou, eles são poucos, basta 2, 3 mil homens que a gente vai ganhar essa guerra. Chegar lá, esses inimigos fizeram o povo de Israel correr de medo. O que aconteceu? Joel foi, rasgou as roupas, fiou a cara no pó, foi diante da arca do Senhor e falou, na linguagem, a Bíblia a linguagem de hoje do Tom, qual é que é, Senhor? A gente perdeu, você tirou a gente de lá para perder? Basicamente foi isso que Josué falou para Deus. E Deus falou e revelou, o Deus que vê, porque ninguém viu, revelou o que uma certa pessoa, um certo israelita, fez no secreto, no escondido. E aí está em Josué 7, 20 e 21. E respondeu Acã a Josué, disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Acã fez o que o Senhor falou para não fazer. Então, o que não era prata, ouro e o vaso, era para ser destruído. Ouro, prata e o vaso era para ser levado para o tesouro do Senhor. Acã foi, viu, cobiçou, pegou. Ninguém viu. Como que chegou aqui? Depois vocês leem o texto em casa, maravilhoso essa história, nos confronta muito. Porque o que aconteceu? Eles só souberam disso quando Josué foi reclamar para Deus. E Deus revelou o que tinha acontecido. O Deus que me vê. O Deus que me vê. E aí, o convite da reflexão desta primeira situação, Deus vê a sua lealdade. Um dos pontos que a gente pode refletir nessa questão da lealdade, ele não foi leal a Deus, ele não foi leal ao povo de Israel, ele não foi leal nem à sua família, porque a promessa de Deus, que se alguém pegasse, seria destruído. Gente, se vocês lerem depois, não foi só Acã que morreu, foi ele, a mulher, os filhos, os bois, os parentes, a família dele inteira foi dizimada. Porque ele não foi leal ao povo de Israel, ele não foi leal a Deus. E ele achou que ninguém ia saber, porque ninguém viu. Aí, eu sou um homem muito curioso. Eu, quando era criança, falava muito para minha mãe, por quê? Por quê? Por quê? Parecia até aquele personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. Por que sim, Zequinha, né? Aí eu fiquei curioso e falei, quanto será que ele pegou? Um ciclo de prata tinha aproximadamente 11,42 gramas. Ele pegou 200. Aí a cotação da prata, ela varia, né? Então eu pesquisei o preço dessa semana. Ele pegou um total de 2 quilos, 284 gramas de prata. Considerando o preço do dia que eu pesquisei, ele simplesmente pegou uma quantia de R$13.209. R$13.209. Resolveria a sua vida? Olha, a minha ia dar um bom... Só que aí ele pegou ouro também. Aí ele pegou em torno de 50 ciclos de ouro. Também, os ciclos, já temos essa medida. Multiplicado vai dar
um pouco mais de meio quilo de ouro. Aí, olha a quantia de ouro, quanto que custa nessa semana. 298.181,91 centavos. Então ele pegou mais de 310 mil reais só no ouro. E na prata? Resolveria a sua vida? Olha, eu pagar todas as minhas contas, comprar um apartamento e um carro, estava bem, viu? O que acontece? É um convite, é uma pergunta, é uma reflexão. Se você visse 300 mil reais aos seus pés, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, você pegaria? Ele pegou uma capa babilônica. Os historiadores falam que as capas babilônicas eram absurdamente adornadas, bonitas, coloridas. Naquele tempo, um dos sinais de status era a capa, era a roupa. Para os padrões do Brasil, é como se fosse um carro. A gente mede, né? No Brasil, mede-se o status da pessoa pelo carro que ele tem. Então, na época, era a capa. Então, o que ele quis? O que ele cobiçou? Status e poder. Que dinheiro dá poder, poder de compra. E aí eu quero deixar para vocês uma reflexão. Qual é o preço da sua lealdade? Qual é o preço da minha lealdade? Qual é o preço da sua? Porque Acã vendeu a sua lealdade por mais de 300 mil reais nos dias de hoje. Você venderia a sua por quanto? Gente, isso é tão sério porque às vezes a gente... Um troco errado é bênção. E a gente tem um absurdo de falar que é bênção. Um troco errado você devolve. Aconteceu essa semana, eu recebi um pagamento de um Pix duplicado. A pessoa me pagou 2 vezes. E eu estava preparando essa mensagem e eu falei, olha só Deus, uma oportunidade de aplicar. Eu devolvi o Pix e ainda escrevi para a pessoa, você me pagou 2 vezes. Mas nem sempre fui assim. E às vezes a gente erra por tão pouco, por tão muito. Não importa a quantidade de valor. Não importa. Qual é o preço da nossa lealdade? A segunda situação que eu quero mostrar para vocês, Deus está vendo a busca dos seus prazeres. Vamos ler 2 versículos de 2 Samuel, lá no capítulo 11, 3 e 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos 3 e 4. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Então Davi enviou mensageiros para que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificava da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. Essa história é muito famosa, acredito que muitos já devem ter escutado sobre esse pecado do rei Davi. E ao me aprofundar nesse texto, eu vi algumas coisas que me saltaram os olhos. Coisas que até mesmo antes eu não tinha percebido. Então, o primeiro ponto disso é, ele viu, achou bonita, até aí não tem nada de errado. Uma pessoa se pode casar, é solteira, seja homem, seja mulher, admirou, viu. Só que ele mandou perguntar. Mandou perguntar se está disponível. Quem é? Até aí está tudo certo.
Mas quando respondem que era a esposa do Hitita, do Urias, que era soldado do exército dele, opa, vamos parar por aí. Mas ele não parou. Por que ele não parou? Porque ele queria, porque ele cobiçou, porque ele queria prazer. Deus está vendo a nossa busca por prazeres. E é interessante que, ao me debruçar desse texto, no verso 2 tem um fato muito curioso. Fala que Davi, levantando-se de tarde. Ele levantando-se de tarde, levantando-se de tarde. Bom, a maioria das pessoas dormem à noite, né? Colocou ali o verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Às vezes a gente lê a Bíblia corrida e não presta atenção nos detalhes. Naquele tempo, né, no verso 1 vai falar que era tempo dos reis irem para a guerra. Era um ofício do rei, era para ele estar trabalhando. Ele não foi. Já está errado aí. Era para ele estar na guerra. Aí, segundo, se estava em tempo de guerra, só ele não foi, quer dizer que o exército dele estava na guerra. Ele já era rei, já tinha sido estabelecido há um tempo. Quer dizer que ele não tinha muita coisa para fazer. Não estava trabalhando, não estava fazendo nada. Se era tempo de guerra. Por que ele dormiria de tarde? A gente está falando numa época que não existia luz. Então, sabemos que a noite para aquele povo era dividida em 4 vigílias. Então eles dormiam a primeira vigília, a segunda vigília, que começava das 6 da tarde até as 9 era a primeira vigília, das 9 até a meia-noite. Eles acordavam por volta da segunda e a terceira vigília, que era por volta da meia-noite, e depois eles voltavam a dormir. O sono era picado, não era que nem nós hoje dormimos 8 horas por dia, na noite seguidas. Por que uma pessoa que não trabalha à noite levanta da cama de tarde? Por que ele estava dormindo de tarde? Para mim, só tem uma resposta. Prazer. Prazer de deitar. Não é bom você almoçar e... aquela famosa frase, beber, comer e dormir? Estava Davi curtindo a sua vida de ser rei. Em vez de estar trabalhando, produzindo, fazendo aquilo que era reto, ele estava se deleitando com os prazeres de ser rei. Então, deitado de tarde, não estava trabalhando, não estava na guerra. Aí ele passeia no terraço, vê uma mulher e fala: já comi, já dormi, agora eu quero uma mulher. É interessante que na Bíblia é contado, Davi teve 8 esposas e uma concubina. 8 com Batseba. Será que ele precisava de mais uma? Precisava daquela que não era dele? Acho que não, né? E por isso, gente, é o convite. Deus está vendo a nossa busca de prazeres. Será que a busca dos prazeres que estamos tendo, ela é lícita? Ela pode? Porque o que aconteceu com essa história? Até então, ninguém soube. Mas o Senhor, o Deus que tudo vê, ele contou para o profeta Samuel. O profeta Samuel veio e trouxe um juízo para Davi. A sorte de Davi de ter um coração humilde e arrependido, que ele se arrependeu. E aí não foi pior, porque Saul não se arrependeu, o Espírito do Senhor foi retirado dele. Davi não, mas ele sofreu muito por conta desse pecado e da consequência mais desse pecado, que ele acabou sendo culpado do assassinato do Hitita. Então, o Deus que tudo vê, ele está olhando. Ele está olhando a sua lealdade.
Ele está olhando a sua busca de prazeres. E a terceira situação que eu quero mostrar para vocês essa noite é que Deus está vendo as suas transações comerciais. Nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 4, nos versos 33 e 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32 ao 34. Ele vai anunciar como que era a vida das pessoas no início da igreja. E era um coração e uma alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Essa era ali os primórdios e o início da igreja, e eles estavam vivendo isso, essa comunidade fraternal nas finanças, nas transações comerciais. Não faltava nada para ninguém. Até que um casal famoso chamado Ananias e Safira, depois vocês leem o capítulo 5, do 1 ao 5, conta a história desses dois. Eles venderam uma herdade que eles tinham, venderam por um valor. Só que eles chegaram para os apóstolos e deram apenas uma parte eles guardaram. E mentiram como se eles tivessem vendido por aquele valor que foi ofertado. Na Bíblia não mostra quanto tempo, mas é de um versículo para o outro. Quando eles entregaram, vem os apóstolos e fala: por que é que vocês fizeram isso? Por que mentiram? Vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. Eles veem os apóstolos falarem: não era de vocês a propriedade? Por que fez isso? Se vocês vendessem e ficassem com tudo, não era de vocês? Ou não vendesse, não era de vocês? Agora, por que vendeu, se propôs a dar, falando que estava dando tudo, e na verdade estava dando uma parte? Eles estavam mentindo. Gente, aos nossos olhos humanos, não parece que foi uma oferta boa? Você vende a sua casa. Imagine que, aqui a Bíblia não fala porcentagem, mas imagine que eles ofertaram 70% do valor. 70% de uma propriedade é muito dinheiro, digamos assim. Mas a questão é a mentira. O Senhor, ele se importa, tanto é que na oferta da viúva, ela deu 2 moedinhas, e ele falou: ela que doou mais do que todos. Então Deus não se preocupa com a quantidade do valor, mas sim com o seu coração. É uma coisa que o nosso pastor sempre fala no início da oferta. Antes de Deus querer a sua oferta, Ele quer o seu coração. Ele quer ter você antes da sua oferta. Então Ananias e Safira mentiram. O Espírito Santo revelou, me arrisco a dizer, instantaneamente para os apóstolos. E ao ser confrontado, daqui a pouco, Ananias cai duro no chão. Morreu ali. Logicamente que o Senhor retirou o sopro de vida dele. Pouco tempo depois, 3 horas, a Bíblia relata, a esposa, a Safira, chega. E é interessante que a pergunta, eles já sabiam da mentira, mas eles perguntaram para ela: verdade que você vendeu por tanto? Ela poderia ter se arrependido e falou: não, me perdoa, eu menti. Mas ela não disse isso. Ela falou: verdade. E aí veio a palavra de juízo.
e ela também morreu. Sabe, não foi homens que viram, mas foi o Senhor, o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê, vê o que você faz no secreto, ainda que os homens não vejam, ainda que você consiga esconder, o Deus que tudo vê está te vendo. Ele está vendo a sua lealdade. Ele está vendo a sua busca de prazeres. Ele está vendo as suas transações comerciais. Eu precisaria de mais tempo para continuar a palavra, mas vamos respeitar o tempo, os nossos irmãos. Mas que até aqui já sirva de uma reflexão para a sua vida. Eu sei que eu sou cristão de berço. Minha amada mãe me apresentou o evangelho na Igreja Católica. Depois eu segui e fui transicionando. E eu percebi uma coisa durante a minha vida. Que às vezes eu li a palavra dentro da igreja. E quando eu saía da igreja, o Everton da igreja deixava de existir. E era um Everton mundano. A Bíblia não é um livro para ser adorado. Um dia eu falei isso, as pessoas se chocaram. Eu falei, gente, quem tem que ser adorado é o Senhor, não é a Bíblia. A Bíblia é um livro. É um manual. Nosso pastor César Cavalcante fala, é um manual da forma que o Senhor Deus nos convida a viver. Quem tem que ser adorado é o Senhor. A Bíblia é para a gente estudar. Tem gente que abre a Bíblia em casa, deixa no Salmo 91, no Salmo 23 e acha que vai transformar alguma coisa. Não vai. Se você lê a palavra, e é uma coisa que o nosso pastor Fábio tem pregado aqui nas sextas-feiras. Se a sua terra, você como terra, não tiver uma terra boa, a semente não vai germinar. Lê a palavra e aplicar isso na vida. Por isso o Senhor me compeliu a trazer essa mensagem para vocês. Para mim, para vocês. Lê a palavra. Eu citei versos que vocês sabem de cor. Viva isso no trânsito. Viva isso no mercado. Viva isso no seu emprego. Viva isso na sua família. Aplique o que você lê. E deixa Deus te transformar. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos oriente. Que sejamos uma terra boa, para que a semente sempre viva da palavra de Deus germine em nós, cresça em nós e dê muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.